galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um dos temas que eu estava mais com vontade de conversar, que é sobre a escolha da profissão, a escolha do direito, a faculdade de direito. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar o seguinte: normalmente quando a gente busca esse tipo de conteúdo, a gente vê pessoas, sei lá, de 50 anos de carreira falando sobre sua experiência e tudo mais. Então o que eu quero é complementar isso e trazer a visão de alguém na casa dos 20 anos que está justamente enfrentando esses primeiros desafios da carreira. Sem mais delongas, vamos então para o vídeo de 5 motivos pelos quais você deve escolher a carreira, a profissão, a faculdade de Direito. Número 1! Uma carreira tradicional. Por que eu falo que isso é um ponto positivo? Poderia ser negativo, poderia. Mas você deve ter ouvido muitas vezes do seu pai, da sua mãe, da sua tia, aquele papo bem de tia mesmo. Pô, você tem que fazer aquela carreira tradicional, você tem que fazer direito, você tem que fazer engenharia, medicina. Tá errado? Não tá errado. Isso na verdade é um grande benefício. Por quê? Vou explicar. A gente tem, nesses últimos 10 anos assim, muita mudança no mercado e muita mudança também na estrutura dos empregos. O que é o emprego formal, informal, o que vem surgindo. Há 10 anos, por exemplo, a gente não imaginava a profissão de pessoas que ganham dinheiro, ganham a vida fazendo vídeos para o YouTube. Não é meu caso, obviamente, mas isso já é uma realidade para muitas pessoas. Também um motorista de Uber, por exemplo, e várias profissões que vão surgindo e várias profissões que vão sumindo. Por outro lado, a gente vê que no direito a gente não tem isso como uma possibilidade. É uma das principais, junto com, como eu falei, engenharia e medicina, direito é uma das principais e bem fundamentadas há mais de 200 anos. Então sempre vai ter emprego. Ainda mais porque no Brasil é um dos lugares, se não o país com mais casos judiciais do mundo. Então assim, vai ter onde trabalhar e você vai ter a tão desejada segurança e estabilidade. Número 2, o trabalho desde o início da faculdade. Existem muitas carreiras em que é difícil de você levar tanto a faculdade quanto o emprego ao mesmo tempo. No direito, por outro lado, isso é muito incentivado. Eu tenho amigos que começaram a estagiar desde o primeiro semestre da faculdade. Por que isso é positivo? Cara, é por muitos motivos. O primeiro deles é que assim, você já consegue ter uma experiência daquilo que você vai encontrar lá na frente, quando você estiver efetivamente só trabalhando, em uma área X ou uma área Y. Então você pode a cada semestre ir experimentando um pouco de civil, um pouco de penal, empresarial, enfim, para ver onde que você se encontra, onde você se encaixa. Você consegue ver isso desde o início. Outro motivo, o dinheiro. Você já pode, por exemplo, ajudar a complementar a renda da família, a abater parte do valor da sua faculdade, se ela for paga, ou então até mesmo ir juntando o seu dinheiro mesmo, seu dinheirinho que você vai juntar para a vida. Porque assim, você tem algumas opções. Um emprego público, por exemplo, você vai trabalhar com juiz, alguma coisa, nesse estágio, você vai ganhar um pouco menos de dinheiro, mas você vai trabalhar só 4 horas em média por dia. Então, você tem essa possibilidade. Se você vai para uma empresa, um escritório, essas 4 horas elas vão para 6. Em regra, vão para 6 horas por dia, mas você também ganha mais dinheiro com isso. Você ganha até 3, 4 vezes até mais do que no estágio na área pública. Isso é uma possibilidade. Então você ganha de um lado, você perde de outro e você pode escolher qual que encaixa mais com você. Número 3! Novamente, algo que seu pai, sua mãe, sua tia, todo mundo já falou pra você, que é a amplitude da carreira. Você pode ir pra várias áreas, você não fica restrito a um segmento só. Eu tenho vários amigos na faculdade também que eles entraram sem saber o que eles estavam buscando. E entraram com base nesse argumento, de que, pô, tem muita coisa no direito, então alguma coisa eu vou gostar. Spoiler, eles se encontraram. E você também pode se encontrar. Então se você tem aquela facilidade para ler, para escrever, e você gosta, talvez direito seja para você. Justamente sem saber para onde exatamente você quer ir, você acaba se encontrando. Porque você começa a experimentar os estágios lá no início, você vê que uma área você não gosta, uma outra você gosta mais ou menos, e na terceira vez que você tentou, você se encontrou. Então muitas vezes isso acontece, porque tem uma gama de opções muito grande. Você pode, por exemplo, trabalhar no setor público, você pode ser um concursado, você busca essa tão sonhada estabilidade que nossos pais, tias e avós sempre falam pra gente. Você pode trabalhar em um escritório de advocacia, que também é muito legal, que você tem uma vida um pouco mais dinâmica, diferenciada. Você pode ir para empresa, você pode ir numa área jurídica de uma empresa, ou até mesmo uma área que não seja jurídica da empresa, usando sua experiência. Mas você pode trabalhar em empresas também, que estão buscando muitos profissionais da área. E, por final, você também tem a opção de ser político. Mas aí você me pergunta, pô,
Para ser político precisa mesmo fazer direito? Não, não precisa. Você pode com qualquer profissão, sei lá o quê, você não precisa fazer a faculdade de direito. Mas vamos fazer um exercício mental aqui. De todos os políticos que a gente conhece, a maior parte deles fez direito. Então vamos combinar que as suas chances elas aumentam, até porque você entende melhor a sociedade, vou falar um pouco mais disso já já, quando você faz o curso de direito. Ajuda bastante para quem quer ser político. Fica a dica. Número 4, você se desenvolve muito no que diz respeito à sua comunicação. Isso é muito legal, porque quem já tem essa facilidade vai usar muito na faculdade, e quem não tem vai ter a oportunidade de desenvolver. E que tipo de comunicação eu estou falando? Tanto a escrita quanto a oral. E você acaba criando isso porque você tem que ler muito. Você lê, então de maneira passiva você acaba aprendendo muito sobre comunicação. Mas você também tem que exercitar isso de uma maneira ativa. Quando você vai escrever um artigo, por exemplo, quando você vai desenvolver uma tese ou escrever algum tema jurídico e você tem que usar uma linguagem mais formal. Então você, querendo ou não, você vai treinando naturalmente a sua linguagem, a sua comunicação. Como eu falei, não só escrita, mas também oral. Muitas vezes a gente tem debates, apresentação e sempre de temas complexos que eles exigem que você tenha essa desenvoltura. E você no início você pode não ter, mas só de ir treinando, um dia você está lá em cima. E aí você já tem uma habilidade que os outros de outras carreiras muitas vezes não têm. Então você acaba desenvolvendo isso, ou aprimorando se você já tem essa boa qualidade. Então, cara, ajuda demais. Se você tem essa timidez, se você tem essa dificuldade, no direito você vai trabalhar muito disso. E eu vou falar, ajuda demais. Tanto em questões do dia a dia na vida, de conversar com pessoas que você não conhece, também, como também em processos seletivos, que você está ali falando na frente de um monte de candidatos e alguém que está anotando só seus erros, mas que você se destaca muito, porque você consegue transmitir uma ideia, porque você consegue conversar, porque você consegue transformar algo complexo em algo tangível, algo fácil para alguém entender. Então é muito legal, gente, isso ajuda demais. E para finalizar, a mãozinha aqui já está indicando, número 5! A questão de como você enxerga melhor o mundo. Como você entende melhor a sociedade, o país. Cara, direito era para todo mundo estudar. Se você para pensar, não era um curso como engenharia, ou então, sei lá, química, não. Arquitetura, não. Direito são simplesmente nossas leis, que aplicam para mim, para você, para todo mundo. Todo mundo deveria fazer direito, na verdade. Mas como não é assim, a gente acaba tendo um pouco de vantagem, porque a gente entende melhor como se estrutura a nossa sociedade. Na faculdade de Direito você vai aprender muito sobre os órgãos públicos, o MP, Polícia Federal, sabe? Tudo isso que está na mídia é muito interessante, porque assistir, vou pegar como exemplo, o Jornal Nacional, antes da faculdade e agora cursando a faculdade, você já tem uma visão diferenciada. Você já consegue identificar algumas coisas que você antes, um pouco mais como leigo, você não conseguia. E isso faz toda a diferença. Tem vezes que, por exemplo, você vê um caso que tá a opinião pública malhando o cara porque ele deveria ser preso ou porque ele não deveria ser preso, todo mundo malhando, e você olha assim e fala, pô, mas eu aprendi que, na verdade, por mais que pareça o cara ser muito culpado ou muito inocente, tem um artigo lá que mostra claramente que ele não deve ser preso, ele deve ser preso por causa disso. Mas a maior parte das pessoas, por não ter estudado isso, acaba não sabendo. Então isso é um pequeno exemplo de como você já tem um olhar diferenciado, como você entende melhor as estruturas da sociedade, as forças dos órgãos públicos, como eles se estruturam. Cara, você enxerga muito mais fácil, muito melhor o nosso país, a nossa sociedade, como tudo essas forças elas se comunicam. Por isso que eu falei um pouquinho atrás que ajuda muito para quem quer ser político. Você entende muito melhor esses organismos da nossa sociedade. Galera, esses aí foram os 5 motivos pelos quais vocês devem estudar Direito, fazer a faculdade de Direito. São apenas 5 bem resumidos, mas que pra mim estão fazendo diferença. É a visão de alguém que está dando esses primeiros passos na carreira, né? Eu acabei de entrar no escritório, um dos principais escritórios aqui de São Paulo, e eu estou enxergando na prática tudo isso que eu falei pra vocês. Tá fazendo diferença pra mim, como eu espero que faça diferença para você. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no gostei aqui embaixo, compartilhar para aquela galera que está pensando, será que eu faço direito, será que eu não faço? Para aquele seu amigo, amiga, enfim. Gente, vamos espalhar e vamos fazer com que todo mundo saiba se vale ou não a pena fazer direito, beleza? Espero que vocês tenham gostado, podem comentar aqui embaixo se você quer ou não quer estudar direito, enfim, suas dúvidas, a gente vai lá e conversa. Fechou? Valeu, falou!